Estamos aqui para mais um videocast da Alpha People, nosso Alpha Talks. Nosso tema de hoje são os dados e analytics. Temos convidados especiais conosco nesse dia. A Mariana Salles, lá da Alpha People. Daqui a pouquinho ela fala um pouquinho. Tabata Sakurai, do Banco BTG. Teremos um banco aqui hoje para falar um pouquinho de dados e analytics conosco. E o Rodrigo Lugarin, da Microsoft, um super arquiteto envolvido com a questão de dados e analytics. Quem começa? Dando uma palavrinha aí do seu dia a dia e a gente já invade aqui o tema dados e analytics. Quem pode começar? As moças primeiro, vá. Então, vai lá, Mariana. Eu sou especialista em dados e trabalho na Alpha People, venho da área de negócios aí com uma carreira aí construída com planejamentos financeiros e bastante análise de dados ao longo desse período. E vim hoje participar aqui do Alpha Talks, junto aí com o Egon e nossos convidados. É muito prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Mariana. Aí a Tabata, do Banco BTG. Sensacional. Muito prazer, pessoal. Eu sou a Tabata, sou responsável pela parte de dados dentro da área de Data Analytics do BTG Pactual. Sou responsável ali pela parte de engenharia de dados, pela parte de Analytics Engineer, então Data Lake é bastante minha praia. Para quem achava que o banco só tem COBOL ou não Java, é não é bem assim. Então viemos falar aqui de grandes tecnologias. É um prazer estar com vocês hoje. Nós vamos extrair muitos dados de você hoje, beleza? Lá do banco. Lugarinho. Olá, Egon, olá a todos que nos ouvem. Obrigado por ter me convidado aqui. É um prazer enorme estar aqui. Sou o Rodrigo Lugarinho, trabalho na Microsoft já há alguns anos, a gente já conhece há alguns anos. Sou décadas, arquiteto, hein, Lugarinho? Sou arquiteto de soluções, de parceiros, trabalho com parceiros aqui no Brasil, na América Latina, o que chamamos de Américas agora. Então, tenho um relacionamento muito perto, próximo, de parceiros do ecossistema da Microsoft. Por isso que você está aqui, conjuntamente, para falarmos, então, de dados e analytics. Então, muito bom, pessoal. Queria, logo de cara, né, pedir aí a colaboração, né, compartilhem esse conteúdo que a gente vai produzir aqui, tá certo? Entrem, deixem uma mensagem para nós ali de apoio, comentário sobre o tema. É um tema muito excitante, né? Tá todo mundo de olho nisso. Até juntei umas estatísticas bem curiosas aqui para abrir o nosso comentário, né? O nosso podcast. Isso chamou muito a minha atenção, até vou ler aqui, né? 2,5 quintilhões de bytes de dados criados diariamente no mundo. E aí, pessoal? Aí o pessoal diz que isso aí, então, é o Big Data. Então, eu queria começar nesse nosso bate-papo, né? Discutindo o quão relevante, né, são esses dados, né, para as nossas empresas, para os nossos governos, para nós enquanto indivíduos. Então, começar aqui a nossa discussão sobre a importância e a relevância, né, o quanto esses dados trazem diferencial competitivo, o quanto eles apoiam nas estratégias de negócio, o quanto eles apoiam nas nossas vidas individuais aqui, né, como seres humanos, né, dados para a saúde, dados para a nossa economia doméstica, enfim. E, naturalmente, aqui o mundo corporativo. Né? Por isso que a gente está juntando aqui essa diversidade, né? Um banco, uma empresa de consultoria, né, que trabalha em projetos de dados, um banco que é um super big data, um exemplo, Microsoft, que tem tecnologia aplicada, né, a dados e analytics, e aí a ideia é que a gente vá aqui, então, debatendo. Né? Em relação a essa questão, pessoal, começando aqui, né, papel estratégico dos dados, tá certo? Alguém tem dúvida, né, que os dados, mais do que nunca, são estratégicos? Acho que dado... Né? Desde que nos conhecemos por gente, né? Quando a gente nasce, o primeiro dado seu nome é... e já começa a ser armazenado desde então, tá certo, pessoal? Como é que vocês veem, né, essa relevância aqui, né? O papel estratégico dos dados no nosso dia a dia? Eu estava comentando com vocês aqui antes da gente começar a gravar, né, que a primeira notícia falando que os dados são o novo petróleo já é de 2017. Então, agora a gente aqui em 2024, né, faz um tempinho já que saiu a primeira notícia. Então, você para para pensar, poxa... realmente, você armazenar seus próprios dados, hoje em dia é o mínimo. O mínimo, né? O mínimo. Então, quando a gente fala de 2,5 quintilhões de dados, é realmente, todos os sistemas dentro da sua empresa geram dados, o IP que as pessoas conectam, geolocalização, cada clique, cada scroll que você dá em uma página, tudo isso hoje em dia se reflete em dados, né? E o como você vai ali extrair alguma informação ou se reaproveitar dessa informação é realmente o que vai fazer o diferencial para as empresas, né?
dá para dizer que hoje o problema não é o dado, né? A produção do dado. Pelos volumes que a gente estava falando aqui, o dado está sendo produzido das formas mais diversas, a gente vai explorar bastante aqui na conversa, né? Dado sendo produzido por IoT, dado sendo produzido por navegação, dado sendo produzido por transações que vão sendo feitas, enfim, no dia a dia. Mas o problema aparentemente não é o dado, né? Depois a gente pode também abrir um pouco a discussão aí sobre insights, mas ninguém tem dúvida que é o tal do petróleo, é isso? É o novo Na época petróleo. digital dá para dizer que é o novo petróleo, né? A gente não sabe se polui tanto quanto o petróleo. Talvez, né? A gente também pode falar um pouquinho aí da qualidade dos dados e quanto aquilo pode fazer com que a gente tome uma decisão equivocada ali no dia a dia, né? Mas em relação a essa questão de importância, né? E o papel estratégico, acho que ninguém tem dúvida. Surgiu essa questão da tomada de decisão aqui, né? Como um fator relevante, né? Isso, até o dado é um ativo para a empresa, né? Ativo. Assim, isso é muito relevante. Hoje as empresas estão olhando mesmo, né, para os dados, porque eles vão gerar essas informações estratégicas. É a partir dali que eles vão, de fato, usar da melhor forma esses dados seja para insights, para tomadas de decisões, para ganhar vantagem competitiva, né? Então, acho que esses quintilhões aí, realmente, eles têm que fazer diferença, né? Não podem ser simplesmente gerados sem uma utilização, né? Então, monetizando, né, o dado de algum jeito, né? Nós, enquanto empresa, estamos produzindo os nossos dados, tá certo? Na medida do possível, usando para a nossa estratégia de negócio e alguns de nós, talvez, até produzindo dado para uma recomercialização, né? Lugarinho, Microsoft tem essa preocupação, né, com essa questão da relevância dos dados para as empresas, como diferencial competitivo e tudo. Como é que você vê lá? A gente visa empoderar na ponta os nossos clientes a produzirem mais, né? Seja utilizando o dados de uma maneira positiva, né, com responsabilidade social e também diria, respeitando a confidencialidade da informação, a proveniência, a originalidade dessa informação também. A gente vai falar disso bastante hoje, né? Essa preocupação grande. A origem, né? do origem do dado, a segurança, enfim, ética relacionada a esse conjunto de dados que vai sendo armazenado. E, por fim, ética também. Então, a gente empodera o usuário na ponta, as empresas, a produzirem mais, mas seguindo esse fundamento, né, que nós aí reforçamos com nossos clientes. Dá a impressão que, assim, não é de hoje que se miram os dados e vem valor. Mas dá para dizer que, enfim, é emergente o negócio, tá certo? É uma tendência irreversível, todo mundo acelerando essa questão, né? Procurando tabular, organizar os seus dados dentro de casa e também, eventualmente, até contratando, né, comprando dados de outras origens e reunindo. Dá para dizer que essa também é uma tendência, né, em relação aos dados aqui, né? Você não limitar-se só aos dados que você próprio produz, mas, na medida do possível, buscar uma captura que é externa aos nossos processos de negócio, ao nosso kernel enquanto empresa. Porque, de repente, esse enriquecimento ele vem de outras origens e contribui. Dá para dizer que isso é uma tendência, pessoal? Eu acho que alguns anos para trás a gente tinha uma grande crescente de algumas empresas que faziam muitos crawlers, né, via internet, realmente, que caçavam dados mesmo para comercializar entre as empresas. Hoje em dia eu vejo que está um pouco mais estruturado esse mercado, né? Você não tem isso de uma maneira tão grande, até porque, enfim, o próprio ferramental e a própria... Assim, quando você fala de realmente manter uma série de crawlers dentro da sua empresa, é custoso. Então, hoje em dia, eu acho que realmente, como você tem uma oferta de dados muito grande, você tem que ser muito inteligente em quais dados vão ser interessantes para você, quais são os fornecedores que você confia e que são dados realmente confiáveis, vão trazer ganho para a sua empresa. Eu acho que a gente está um pouco mais nesse momento consolidado de quais são os dados no mercado. Quem tem a oferecer, o que vai fazer sentido ou não para cada um. Estamos mais seletivos, será? Então, Mariana, você acha que a gente está mais seletivo nesse sentido? Quer dizer, a oferta de dados está grande, mas aí, como está dizendo a Tabata aqui, talvez eu não precise de tudo e talvez eu precise dos que são mais relevantes para o meu tipo de negócio, para o tipo de serviço que eu presto, enfim. Exatamente. E acho que também quando a gente começa a analisar um pouco mais os dados que a gente tem, né, que a gente vai criando um volume muito grande de dados, aí a gente percebe que o mesmo dado ele pode ser utilizado em várias áreas de negócio dentro da própria empresa. Então, assim, o dado às vezes é único, mas ele pode ser utilizado em vários objetivos, em várias situações, né?
seja por áreas de financeiro, área comercial, que vai usar o mesmo dado de um faturamento, por exemplo, ou a própria área de supply chain. Então, todas as áreas... compartilhamento, aí você está trazendo. Existe esse compartilhamento de um único dado que, quando tratado e bem estruturado ali, né, ele pode ser muito melhor utilizado no negócio, na tomada de decisão. Então, uma tendência também, você entende aí, esse compartilhamento, né? Mais do que ter o dado, mais do que ser seletivo, porque a gente está trazendo algumas tendências, né? Então, o dado está vindo em volume, né? Estamos falando do Big Data aqui, por exemplo. Poxa, mas uma outra tendência é, já que eu tenho tanto dado, preciso ser um pouquinho mais seletivo. Apareceu aqui também, não adianta, não vou querer jogar com todas as cartas. E aquilo que eu trago para dentro do business, na medida do possível, um compartilhamento um pouquinho maior. É isso mesmo? Isso, saber melhor usar. Aí, Lugarim, queria aproveitar aí a Microsoft, né? Você acha que é alguma coisa que vem barateando? Porque eu falo por mim aqui, né? A primeira vez que eu programei COBOL. Né? A Tava tava falando que o banco aqui não é uma empresa de COBOL mais, né? Porque os bancos tinham essa coisa, né? Do COBOL, hard code mesmo, né? Identification Division, Environment Division, tinha coisa do COBOL presente lá. E eu fui adestrado, vou chamar de adestrado, né? Nem treinado. Por exemplo, para numa data só usar dois campos, né? 2 bits ali para registrar o ano, tá certo? Porque tudo isso significava economia. Porque, enfim, a forma como a gente armazenava e processava era cara pra caramba, pouco democrática, né? Você dependia de um mainframe muitas vezes e aí dá-lhe o COBOL. Aí eu perguntaria para a Microsoft, esse cenário, né? Para poder obter esses dados, armazenar esses dados, tratar esses dados, como é que está hoje? Você acha que está mais democrático, está mais acessível? Como é que fica essa questão da... Qual é a tendência aqui? Você fala sobre a extração do dado... Eu falo, por exemplo, sobre condições democráticas. Assim, tá barato bastante para eu não precisar mais pensar em ter só dois dígitos para guardar data e poder guardar com 4 dígitos. Não, eu adoraria programar guardando 4 dígitos. Sim. Vocês lembram do bug do milênio, né? A gente teve que reescrever os sistemas por causa disso. A gente era econômico, porque era caro, né? Esse tópico ele pode ser expandido para um outro tópico, que é a questão do storage, né? Onde a gente vai armazenar toda essa informação, esse volume que você mencionou no início daqui da nossa conversa. No sentido de quão elástico é meu storage para suportar a minha demanda nos próximos... Eu pensaria no setor bancário, por exemplo, 10, 20 anos. Porque você ouviu aqui, 2,5 quintilhões de bytes. E aí? Algo se você é mais econômico na vinda desse dado... Vamos trazer para um produto que pode ser lançado internamente ou publicamente por um banco, uma instituição financeira, que pode ter um crescimento ali de adoção, de valor exponencial e até, às vezes, não previsível, né? Então, quão elástico é o meu storage, né? O local onde eu vou armazenar essa informação, seja ela 2 bits, né? A gente pode até crescer 2 bits, né? Eu vou ter espaço para isso. Até imagem também, enfim, qualquer tipo de arquivo, dado que eu queira armazenar, né? Então, eu acho que é bastante importante também levar em consideração a questão da elasticidade, até onde consigo no escala mesmo, né? Escala. Eu estou preparado para esses números mágicos que estão surgindo, essas inúmeras origens e tudo mais. E isso pode ser expandido até para a questão de storage on-premise, né? Que a gente tem os servidores físicos ainda, que muitas empresas ainda têm, né? E que, porventura, permanecerão ali nesses locais, né, de armazenamento, mas empresas que podem, né, ter o potencial de ter o potencial de expansão dos seus produtos, né, que às vezes não são previsíveis, mas quando ocorre isso e elas estão no on-premises ali, né, o que fazer, né? Então, a Microsoft tem essa preocupação, né, de fornecer o melhor produto para o nosso cliente, com a melhor tecnologia, para que ele consiga expandir o seu negócio. Escala, né? Escala. Mas aí, quando eu trouxe essa reflexão, né, dos 2 bytes ali na data, tinha a ver com custo mesmo. Me parece que essa coisa hoje em dia também está mais democrática. Os preços despencaram, né, de processamento, de armazenagem, de algum jeito, né? Tem toda a questão do armazenamento correto e uso correto desse dado, né? Que é algo, assim, que tem realmente estado em alta mais recentemente, que é a arquitetura fria versus a arquitetura transacional. Que uma coisa é uma arquitetura que a gente chama de OLTP, né? Que é realmente uma arquitetura focada para poucas requisições, muito mais
direta ali, responsiva muito rápido. Quando a gente está falando de dado analítico, realmente é uma arquitetura OLAP, é uma arquitetura fria, voltada para você armazenar um grande volume de dados, sem fazer uma requisição de uma volumetria muito maior. Ou seja, você pensa hoje em dia em algo muito mais especializado. É até a valorização maior hoje em dia do próprio profissional de engenharia de dados, engenheiro de plataforma, né? Falando desse universo. Muito se fala no cientista de dados, fala até que é uma profissão muito popular, mas engenheiro também. Mas ele não está mesquinho como eu, né? Eu imagino que passe pela cabeça também essa otimização das quantidades. Por que eu vou gastar mais se eu posso gastar menos nessa estruturação do dado? Mas eu acho que ele está, hoje, menos mesquinho, né? Ele está mais preocupado realmente com essas dimensões, com a orquestração desse dado de algum jeito e talvez menos preocupado com o custo mesmo do bit ali. Eventualmente até isso. Mas eu acho que isso já foi mais duro do que hoje em dia, né? Hoje em dia eu acho que é um grande diferencial você ter realmente uma arquitetura inteligente, os serviços corretos para se armazenar os seus dados históricos, né? Questão de segurança também, né? Você armazenar em um local que seja seguro, que tenha as normas de segurança mais conhecidas do mercado, seja normas internacionais, nacionais, que seja confiável, né? Além da questão performática, elasticidade, enfim, e que possa eventualmente crescer, né? E fornecer, potencializar o nossos clientes a crescerem, né? Que é o objetivo deles, né? E o nosso objetivo é empoderar esses clientes a crescerem também de uma forma responsável. Ô Mariana, você já pegou algum projeto de implementação que o problema não foi nem a origem do dado, nem as dimensões do dado, mas a qualidade do dado? Sim. Você sente que essa questão da qualidade pode interferir em bons projetos aí? Porque, de novo, a gente está falando que o dado tem valor, mas qualquer dado tem valor, inclusive o dado estragado? Como é que tem sido isso? É uma tendência aí também dessa, imagino, né, dessa preocupação, né? Não só com os dados, a quantidade, com a seletividade e tudo mais, mas possivelmente também uma tendência aí que é a preocupação com a qualidade disso, né? E dá a impressão, não sei, aí da minha cabeça aqui, que esses dados apodrecem também. No mesmo ritmo que eles surgem, dá a impressão que eles precisam estar sendo monitorados ali. Me parece também uma tendência essa, de uma certa monitoração, porque esse apodrecimento pode trazer consequências. Não, a qualidade do dado, com certeza, é muito importante. Já participei, sim, de projetos em que a qualidade não era das melhores, mas aí a gente também pode fazer uma higienização daquele dado, a gente pode trabalhar junto, né, com a empresa para que a gente consiga ter o dado numa qualidade melhor para que ela seja utilizada para consumo, né? E esse trabalho todo, ele pode acontecer dentro de um processo de um data lake, né? Então, você recebe aquele dado bem bruto, que ele ainda não passou por nenhum tratamento, e depois você vai refinando em camadas até que ele esteja pronto, de fato, para um consumo. Acho que a Tabata vai saber falar melhor do que eu, né, tecnicamente, mas ao usar esse dado pronto para consumo, acho que aí a gente já consegue, sim, usar aquele dado que não tinha qualidade de uma forma que traga visuais, que traga análises, que traga, de fato, um produto para tomada de decisão ali, né? Um visual melhor. E dado na cabeça de vocês tem validade? Tem, hoje em dia, mais do que nunca. Mais do que nunca. Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. E o que vocês acham? Eu imagino, tem dados que são meio imutáveis, tipo meu time do coração. Mas eu imagino que tem outros dados que, de fato, a velocidade com que ele muda, com que ele atualiza sim. Os resultados do seu time de coração, eles não são... todos os dados são coletados ali em campo, eles são muitas vezes voláteis, eles mudam a todo tempo, né? Tem dados que ficam para trás, que a gente utiliza uma vez, não utiliza mais, e tem dados eternos ali, com perpetuar ali na história do seu time, por exemplo. A gente estava falando aqui um pouquinho sobre arquitetura transacional versus arquitetura analítica. Uma tendência que tem surgido muito para quem coordena a equipe de dados, né, hoje em dia, é realmente a requisição do dado near real time. Eu quero o dado live, eu quero o dado no meu BI ali, quando o cliente fez a transação, entendeu? E eu entendo, eu tô mal acostumado com isso também. Eu também gosto da coisa online.
Não, e faz sentido para você tomar uma decisão comercial muito, muito ágil e tudo mais, mas é exatamente essa questão da arquitetura, né? Como que você vai misturar um dado histórico, ou seja, eu vou pegar o meu dado histórico para entender uma tendência. Então, eu preciso saber qual que é o comportamento normal. E aí, eu vou precisar desse dado do dia para ver se a tendência está sendo respeitada ou não, para ver se realmente, eu preciso de um alarde em cima do dado do meu dia ou não. Então, é tudo uma questão de... Sim, as pessoas estão muito urgentes por dados hoje em dia, mas é isso, tudo vai se refletir em como que você vai refletir nas soluções que você está entregando dentro da sua empresa para possibilitar que as áreas vão tomar, de fato, uma decisão, né? Muito legal. Se a gente avançasse, então, ninguém tem dúvida da importância do dado dentro das corporações, certo? Como é que você pode avaliar, né? Se está na direção certa, se as coisas estão fluindo do jeito que deveria, né? Se eu não consigo, de alguma forma, ter essa informação estruturada ali, esse dado guardado. Então, o valor virou petróleo, o nosso dado aqui, no momento aí, de uma economia digital. Tendências nós trouxemos algumas, né? Então, a tendência é legal, preciso ser um pouquinho mais seletivo, preciso me preocupar um pouquinho mais com essa qualidade do dado, vou ter que me preparar para esse uso do dado mais online, tudo de alguma forma a gente está vendo. As preocupações relativas à infraestrutura para isso, e mesmo os custos disso aí já não são mais tão proibitivos, aparentemente, é o que a gente tem trazido, né? Coisa que acontecia no passado, você tem que ter mais cuidado. Muito bem, então estamos chegando aqui no momento onde... A gente podia falar um pouquinho das ferramentas, né? O que a gente tem visto por aí, né? De ferramentas, desde da vinda desse dado, da orquestração desse dado na origem, como é que eu trabalho esse dado, e depois como é que eu tenho uma camada de apresentação, como é que eu trago aquilo. Eventualmente já trazer um pouco da questão do IA, eu tenho ouvido bastante, né? Que assim, IA sem dado não vai funcionar. Então, como é que eu trago também esse elemento, né? Tão forte agora da inteligência artificial e como é que ela se estrutura, né? A partir desse dado, né? Como é que vocês estão vendo, né? O ferramental, o que a gente tem à disposição? Dá para trazer, inclusive, temas aí relacionados à captura, né? IoT, seria legal de explorar isso para o nosso público aqui também, né? Eu vejo que os fabricantes, no geral, eles estão bem conectados com as necessidades dos clientes e das empresas. Não só a Microsoft, então. No geral, o mercado, no geral, está conectado com as necessidades, né, e estão bem presentes ali no dia a dia dos nossos usuários, né, seja um usuário que esteja por uma rede social, por um canal de televisão, assistindo um futebol, por exemplo, ele vai preferir por algo que tenha um filtro, né, tenha uma moderação, que tenha questão de originalidade do dado, ele não vai querer ver notícias falsas, dados que são irreais, algo... Você já está trazendo um elemento aí, né? Quase algo... que um curador, uma tecnologia que está olhando para isso. Então, é uma preocupação constante de todos os fabricantes, né, das empresas, né? Então, está conectado com o usuário ali na ponta, as empresas, e isso vai evoluindo na medida que o mercado vai mudando, né? A gente percebe... as empresas percebem a necessidade do cliente na ponta, tendências, né, que a gente tem conversado, e os produtos vão evoluindo no mesmo ritmo, né? E o que eu tenho percebido, pessoalmente, é que o ritmo tem acelerado bastante. Acelerado. Eu tenho ouvido aí, não sei se vocês conseguem trazer, talvez aqui a Taba está lá no dia a dia do BTG, ou a Mari, que tem vivido projetos de implementação, mas... É isso, a gente, né, ouve, né, Mari? Clientes que querem, eu quero monitorar aqui as minhas redes sociais, eu preciso fazer uma captura lá. Putz, eu quero monitorar o meu website, eu preciso colher um pouco do comportamento que está acontecendo ali. Eu tenho um pouco de IoT e eu preciso trazer isso. Um pouco não, né? Muito dado vindo dos meus IoTs, dos meus sensores, enfim, quero trabalhar isso aqui. Eu tenho biometria, eu tenho que capturar biometria, eu tenho OCR para capturar a imagem também. Eu entendo que as tecnologias, as ferramentas estão todas por aí. Ninguém mais precisa ser da NASA para poder explorar essas tecnologias, por exemplo, de captura. Ainda não estou nem falando de mastigar esse dado na máquina de moer carne ali para transformar depois em alguma coisa de valor, mas estou entendendo que o ferramental... Como é que vocês estão fazendo lá? Deve ter 1000 tecnologias lá para essa captura, para essa organização inicial. Quase que um pouco da dor de ser desse mercado hoje em dia é que você tem que estar sempre muito atualizado, exatamente porque a sua dor de hoje pode lançar uma tecnologia nova amanhã. Então, a gente tem realmente um contato muito ativo, não só com a Microsoft, como com todas as concorrentes até, exatamente para garantir que a gente está realmente utilizando o que mais faz sentido para dentro do BTG, né?
porque assim, não só isso, a migração, né, sempre tem essa dor que é, acabei de implementar alguma coisa, já surgiu uma nova versão ou, daquele mesmo serviço que você já estava utilizando, então realizar essa migração, garantir que você está utilizando de fato as novas versões tem sido uma questão. E para cada coisinha, assim, tanto na questão de qualidade de dados, que a Mariana citou bastante, quando você fala em armazenamento, compartilhamento inteligente, o data mesh é algo que você tem falado muito hoje em dia. Data mesh, que é o compartilhamento realmente inteligente ali entre as contas, né, enfim, que você tenha dentro de uma corporação. Outra coisa que eu tenho ouvido muito falar hoje em dia é o zero ETL, né? Então, você fazer realmente as integrações. Sim, é possível isso? Zero ETL. Só fala pro pessoal aí, o que é o ETL? Porque o povo talvez, né, o extract, o transform, enfim. Realmente uma integração que você faz dentro de uma base, falando de maneira muito simples, né? Que tem suas dores, até quando você fala em questão de qualidade e manutenção. Então, você conseguir que o próprio sistema te mande o dado de maneira mais direta, precisando de menos serviços, é sempre muito interessante. Então, realmente é algo que tem ficado mais em alta, né? E eu acho que tem sido também uma tendência que os próprios sistemas produtores de dados já comecem a pensar antecipadamente no dado que vai ser gerado, porque antes era só produzir o sistema por produzir o sistema. Hoje em dia, você realmente tem que pensar no que eu vou fazer com os dados do meu sistema. Source, né? Exatamente. Mais adiante ali, ou seja, pensar esse modelo de dados e esse dado que está sendo produzido com alguma inteligência para servir a outros sistemas ou outras análises dentro da companhia, é isso? Com certeza. Então, eu acho que... Então tá tudo meio integrado, não dá para largar ali o desenvolvedor do aplicativo ali sem ele entender que ele é parte do todo, né? Não mais. É bem importante isso, aliás, que as empresas comecem a pensar dentro das suas áreas de tecnologia mais com esse viés, né? Sim, e é um comum senso entre toda a comunidade de tecnologia, né? O uso de padrões ali que muitas vezes não existem, né? São padrões que são criados ali mutáveis, que são originados do próprio mercado. Então, um padrão que muitas vezes é criado, né? Eu vou criar vou lá no tipo do campo, por exemplo, né? Existe um senso comum entre todas as empresas, os desenvolvedores que estão ali, analistas de dados, que eu vou utilizar um campo em comum, não vou utilizar um tipo de campo doido ali, né, que não tem relação, já prevendo que alguém possa usar esse tipo do campo, que seja algo mais acessível a qualquer consumidor daquele dado no futuro, né, que possa ser utilizado. Eu ouço muito, Mariana, o pessoal falando da preocupação que eles têm com volumetria. A gente já discutiu aqui, enfim, qualidade de dado, como que eu vou estruturar, como é que eu vou compartilhar e tal. Eu ouvi também o Lugarinho falando que processamento aqui, storage não é mais o problema. Não é na Microsoft e não é em outros vendors. Mas e essa coisa? Eu fico imaginando, né? Trabalhar um dado mais pontual me parece simples. Mas quando você fala, por exemplo, num banco, aí até a Tabata pode trazer um pouco dos elementos, porque eu imagino que, né, é como um grande banco de investimento, é uma volumetria grande. Eu ouço dizer que essa coisa de manusear a volumetria, você precisa de uma ferramenta realmente especial, porque não é um negócio tão simples, né? De levar para cá, levar para lá, enfim, né? Fazer atualizações em lote, enfim, coisas ali. Eu brinco que, assim, acha para mim as Marias, que estão nessa base de dados aí com 200 milhões de registros. Temos um problema. Essa query, ela vai custar caro. Como é que vocês veem essa questão, Mariana? Realmente volumetria é um problema? É uma preocupação? Ela é uma preocupação. Para as ferramentas, de uma forma geral. É uma preocupação porque a gente, né, tem um volume de dados de fato aí muito grande e ele tende a crescer a cada dia, né? Como você já leu aí, né, na primeira mensagem. Então, é uma realidade, vamos dizer. E aí a gente tem que pensar em como trabalhar com essa realidade, né? Então, usar as ferramentas a favor para que você sempre possa ter essa volumetria para também gerar uma escalabilidade, né, do seu negócio. Então, e daquelas análises que você está fazendo, daquele dado virar mais análises e mais previsões, né? E assim você vai trabalhando aquilo ali. Mas a volumetria
é importante, ela, né, é uma realidade, e a gente tem muitas ferramentas, assim, que hoje a gente consegue trabalhar com essa volumetria, né, assim, a própria Microsoft, a gente utiliza Data Factory, entre outras ferramentas que vão ajudar no processamento, ingestão do dado para um data lake, e depois, né, a utilização dele, a visualização, hoje em dia é bem mais fácil, né, um tempo atrás, quando a gente ia gerar um relatório e não tinha tanta ferramenta, era muito mais difícil, né, é muito mais trabalhoso. Eu sou da época de Teradata, não sei se alguém aqui já ouviu falar disso, talvez o Lugarinho, não sei, Lugarinho você, que era um misto de software com hardware. Era uma das poucas tecnologias na época que era capaz de fato, moer dado, que a gente chamava, né? Porque você pegava dados de muitas origens, uma grande volumetria, e era uma das poucas tecnologias casada com hardware, capaz de recepcionar aquilo, moer aquilo e procurar os padrões que a gente estava buscando, as segmentações adequadas, enfim. Vi muito banco usar isso no passado, mas hoje eu acho que a coisa está mais pulverizada, né? Me parece recursos em mais de uma origem aí. Acho que hoje a grande tendência é o serverless, né? Realmente é você não ficar ali dependente de um hardware em específico. Que foi, no passado você precisava de um hardware para isso, não? Totalmente, mas era mesmo o que tinha de opção no mercado, né? Hoje em dia, você não vai... Antes você pegava um Power BI da vida, um relatório, né? Ali plugava em um banco de produção. E aí, quando você tem um relatório, é tranquilo. Quando você tem 200, 300, 400, você está derrubando seu banco de produção à toa. Então, hoje em dia, vale muito mais a pena realmente você usar um serviço especializado para isso. E serverless, né? De preferência, exatamente para que você não tenha concorrência entre os relatórios, para que você consiga, de fato, pulverizar esse acesso ao dado, né? É o que a Mariana falou, assim, é importante que chegue a quem precisa, que você consiga espalhar o dado. Ele é importante, então você precisa fazer com que todo mundo consiga vê-lo. E antes, agora a visualização com Power BI é muito mais fácil, né? Eu sou do tempo em que a gente gerava dashboards em Excel, e acho que isso ainda é muito comum hoje em dia. E o Excel não suportava mais do que 65 mil linhas, então essa volumetria que se tinha de dado, por mais que você tivesse, pouco você conseguia trabalhar aquele dado, né? Ele já travava, então a gente tinha uma certa dificuldade quando se falava em volumetria. Hoje a gente consegue muito mais facilmente trabalhar com esse dado e fazer ele virar de fato aí um dashboard, uma visualização que vai realmente fazer diferença para o negócio, né? Bom, vocês já estão avançando numa direção que eu estou gostando, que é essa coisa do insight propriamente, né? Que pode ser um insight de um ser humano olhando para um dashboard decidindo ou mergulhando nesse caminho aí do IA que eu sei que o Lugarinho adora. Como é que então essa coisa avança, né? Quer dizer, desse dado de inúmeras origens, que eu tenho que ser mais seletivo para trazer, tenho que me preocupar com a qualidade, mas eu também me preocupo um pouco hoje em dia com performance, com volumetria, porque tem a sustentação por um custo, uma relação custo-benefício razoável. E aí chega a hora, né? Eu preciso desse dado me dando os insights, senão que valor ele tem para mim? Parado, onde ninguém usa para uma segmentação ou para tirar ali um fator novo, uma inteligência, né? De alguma coisa que está acontecendo no nosso dia a dia de negócio. Como é que vocês veem essa coisa do insight a partir desses dados? Eu acho que os insights que a gente pode tirar dos dados, se a gente pensar num cenário que a gente pode utilizar os insights para gerar novos dados e gerar um ciclo virtuoso, é bastante interessante. Pensar em criar quando a gente está confeccionando uma aplicação, um produto, que a gente conversou até, como é que desse produto eu vou gerar insights que eu possa gerar novos dados, né? Primeiramente, claro, coletar dados, ter os dados para gerar insights, e esses sites gerar novos dados. Não os mesmos dados, né? Mas gerar novos dados. E aí eu crio esse ciclo virtuoso dentro do nosso produto, dentro de uma empresa, né? Bom, um aperfeiçoamento, um negócio quase que espiral aí. O insight ele não vai morrer por si próprio ali no analista que está analisando os insights, ou seja, uma outra aplicação que esteja utilizando os insights para um outro propósito, né? Mas o insight ser transformado para captura de novos dados, né? Que sejam os mesmos dados ou novos dados de telemetria, uso, adoção, e que a gente possa utilizar esses insights para coletar outros dados. Mas insight era um negócio bem humano, né? Há um tempo atrás. Acordei com um insight. Mas hoje, por que a gente diria que os insights, então, hoje estão cada vez mais robóticos, cada vez mais baseados em IA? Tem a ver realmente com o quê? A volumetria, será?
Quando a gente fala na cruzamentos parte... mágicos. Quando a gente fala nessa parte de insights, eu gosto bastante de um gráfico de Gartner, né? Que ficou muito famoso antigamente. Que você fala que primeiro você tem análise descritiva, ou seja, o que aconteceu. E aí você faz uma análise de por que isso aconteceu. Depois você faz uma análise do o que vai acontecer. E preditivo. Aí, exato. E aí você consegue fazer uma análise prescritiva, dado que isso vai acontecer, o que devemos fazer. Para corrigir. Exato. E você vê muito claro essas etapas sendo implementadas quando você vai começando a trabalhar com dados com uma área de negócio ou com uma empresa, né? Realmente você vê isso andando. E hoje em dia muitas empresas ou muitas áreas já estão nessa análise prescritiva, na análise preditiva. Então, o uso de AI começou a ficar realmente muito ativo, né, dentro da comunidade de dados. E aí, para coisas simples, é o que eu falei, você quer ver uma curva de tendência? Uma coisa é uma curva de tendência que é, né, só uma retazinha ali para algo que realmente não tem muita anomalia. Mas hoje em dia isso já exige um modelo um pouco mais parrudo. Então, você consegue utilizar muito fácil no seu dia a dia. Então, é comum que os vendors até sempre forneçam várias opções de você fazer análises já utilizando IA por trás, mas que é no code ou low code, né? Que você tem que ou não codar ou codar muito pouco, só arrastar algumas caixas e já começar a ter algumas análises do seu negócio. Interessante isso, hein? Então eu fiquei pensando aqui, por exemplo, eu sou um cliente do banco, mas eu sou dinâmico, né? Então eu empobreço, enriqueço, de repente numa janela ali, E aí esse modelo mais dinâmico, né? Uma matriz ali que vai fazendo essa análise em tempo real, eventualmente, e prescrevendo. Olha, para esse rapaz aí, é mais ou menos por aqui. Até houve um caso de vocês, não teve alguma coisa assim? Que vocês trabalharam para uma prospecção um pouco mais dirigida? Como é que foi essa história aí? Um dos casos que a gente mais divulga é realmente a nossa aquisição em marketing, né? Que é a otimização das plataformas de mídia. Quando eu vou divulgar a minha marca dentro de uma plataforma de mídia, não é interessante que eu gaste dinheiro trazendo spray, né? Toda a audiência do Google inteiro para dentro da minha plataforma. Todo mundo aqui gostaria de ser cliente do BTG, beleza? Mas nem todos vão ser abordados, viu, Garim? Eu nunca fui. A questão é tanto a qualificação, que é um pouco do que você falou, né? Então, quem eu quero atingir, quanto a probabilidade dessa pessoa abrir a conta, né? Quem já tem alguma integração com a minha marca. Então, tudo isso vai requerer, obviamente, um bom armazenamento de dados, um bom conhecimento da minha base histórica para eu conseguir prever a partir do momento que eu vejo o primeiro cookie dessa pessoa navegando dentro das redes do BTG, né? Se eu vou ou não querer essa pessoa dentro da minha base, se eu vou impactá-la ou não com as minhas mídias, enfim. E essa otimização, de fato, a gente já divulga bastante, tem sido uma parceria aí que a gente tem de longa data com a equipe de marketing. Interessante, né? O dado apoiando o core business, né? De uma empresa como o BTG, né? Isso faz uma conexão com os produtos de CDP, né? Por exemplo, né? Que são bem... Customer Data Platform, né? Exato. Reunindo esse dado de uma forma estruturada para poder acompanhar um pouco desses insights, das tendências, não? E algo que destaca nesse CDP, né, nas ferramentas de CDP, é o uso da inteligência artificial para refinar esse dado, né, enriquecer esse dado, para que na ponta, quando houver o consumo do dado, já esteja filtrado, já esteja que não tenha sujeira, né, de informação, enfim. O CDP ele não visa somente unificar o dado, um master record ali, né, no registro mestre, mas também visa trazer informação rica, né, que a gente consiga utilizar em outras ferramentas, em outras plataformas, né? Interessantíssimo. Então, né? Insights aí acelerando e naturalmente a partir desse dado, né? Com Exato. Qualidade. E os modelos de inteligência podem ser utilizados, machine learning podem ser utilizados, né? As fontes próprias, as próprias fontes que a gente pode utilizar também para enriquecimento são bem úteis nesse momento. A gente até fez acho que um outro talk que a gente fez aqui de IA, né? A gente falou da IA ampla ali, mas o que elas têm em comum? Exatamente, a questão do dado. Tem algumas IAs que são bem narrow, né? Então, né, uma IA que você coloca, de repente, no equipamento. É meia dúzia de variáveis ali do próprio equipamento e a decisão está tomada ali. Mas o que eu acho interessante é exatamente essa IA ampla, né? Por exemplo, uma IA generativa. Então, imagina, né, o vocabulário, né, que uma inteligência dessa tem, né, de dado, né, para mastigar, moer e tomar uma ação, uma decisão, um insight. Ou mesmo estabelecer uma comunicação, né, uma conversa em alto nível como
um OpenAI, enfim, né? Exato. Aí a gente volta para o LLM, que é os modelos largos ali, né? Modelos largos. E Não é narrow, é largo. largos, né? Aí a gente, você tocou no OpenAI, né? Então a gente, como os modelos largos, possibilita muito a gente ter uma amplitude do uso da inteligência a nível conversacional, né? Que é o que nós estamos aí testemunhando nesses 2 últimos anos, né? Digo, nesse ano e no último ano, com todo esse burburinho sobre ChatGPT, né? Então, mas é um modelo que foi ensinado ou aprendeu, né, nos últimos 10 anos, né? Então, é um modelo largo, né? Não é algo narrow, como você mencionou, né? E tem uma inteligência absurda ali por trás, né? Que faz funcionar isso, né? E que no final a gente vê que é muito útil, né? No dia a dia, né? Muito legal. Então, a gente avança, né, dessa coisa de um dashboard e vai para um modelo Exato. de um assistente me dando bons insights, tá certo? E aí, usando aquilo, você até citou, né, para uma certa retroalimentação até. Sim. Eu sigo aprendendo, né? A gente pode ter a retroalimentação não somente dos dados ali que são gerados, né, mas também do comportamento do usuário também, né? A gente visa... Tem empresas que visam fazer process mining, né? Já é um outro assunto, né? Mas você visa ter uma análise do processo rotineiro dentro de uma empresa. Process mining, gostei. Você coleta dados ali do uso da ferramenta, as variantes de um processo que é esperado. Por exemplo, eu abro um e-mail, respondo e-mail e fecho o Outlook, por exemplo. É um processo esperado, mas se eu abro o e-mail, faço outra coisa, volto para o e-mail, escrevo o e-mail, faço outra coisa e fecho o e-mail, fecho o Outlook, por exemplo, eu teve uma variância ali, né? Então, do meu. Então, eu consigo entender quais são essas variantes, né? E eu consigo ver qual que é a melhor performance. Isso totalmente ligado com dados, né? A gente não está utilizando dados ali, por exemplo, do resultado do futebol. A gente está utilizando dados de quanto o jogador usou de esforço físico para correr e fazer o gol, né? Comparado a outros jogadores que utilizam têm menos esforço para fazer o mesmo gol. Então, a gente tem dados espalhados, insights que podem ser tirados de diversos, comportamentos, dados estáticos, né? Dados que se mudam a todo tempo. Eu acho isso mágico, né? O dado estruturado, que a gente conhece há décadas, tá certo? Mas esse dado rico, muito diferente. Eu estava ouvindo um colega falando de uma experiência que ele teve com Teams. Não é porque a Microsoft está aqui, mas enfim. Mas eu achei o máximo, né? Quer dizer, ele abriu uma sessão com 4, 5 pessoas de uma empresa. Ele estava lá com alguns colegas na empresa dele e colocaram para gravar a sessão do Teams. E conduziram a reunião. Então foram trocando informações ali sobre o projeto, demanda que o cliente tinha, pontos de atenção do projeto, necessidades principais do cliente. Uma conversa aberta mesmo, né? Linguagem natural. Uhum. E o mais interessante é que quando fechou aquilo, o Teams estava ligado ao Copilot. E no final, depois que a reunião terminou, ele pôde fazer perguntas para aquela inteligência ali. Né? Perguntando para a inteligência o que foi discutido na reunião. Você pode listar isso em bullets? Suposição, né? Suposição. Que parte da reunião que foi gravada aqui você entende que foi a mais interessante para o cliente, ou que chamou mais atenção, que você notou que a intensidade... Então você fazia umas perguntas abertas desse tipo e ele localizava aquilo e estava. Exato. E aí você pode guardar aquilo como um record. Percebe que não é um recorde de um dado estruturado propriamente, mas aquilo ali é um insight que acabou de chegar e pode ter um peso, pode ter ali um desenrolar daquela informação, tá certo? Sim. Uma análise de sentimentos, os itens principais que foram listados gerando algum tipo de workflow de continuidade. A gente está indo para um mundo bem diferente. Tem. Eu já vi modelos que eles acompanham, eles fazem análise de imagem, de vídeos, né, de filmes, melhor dizendo. Você pode perguntar qual que foi a parte que o herói caiu do cavalo, por exemplo. Aí ele vai mostrar para você o ponto no filme. Então, o uso de modelos a gente vê fora também do mundo corporativo, né? A gente vê no dia a dia das pessoas, né?
uso do celular. Agora, se não me engano, a Samsung lançou celulares, o S24, né? Que já tem um apelo mais para a inteligência artificial, né? Imagina a quantidade de dados ali para criar aqueles modelos, o que eles observaram, o comportamento do usuário, para definir qual que é o melhor modelo que eles vão utilizar ali, né? No celular, no dia a dia. Eles estão reforçando bastante, né? O uso de seja eletrodomésticos com inteligência artificial, né? E eles conseguem se regular sozinho. Um robô para limpar a casa, né? Ali tem modelos ali. É tudo IoT de algum jeito também, todos esses hardwares aí. É muito dado gerando ali. E online, que você gosta. É muito dado. Ele toma muita decisão ali, né? Voltando para o robô ali, ele toma muita decisão de se ele vai desviar ou não, qual que é o melhor caminho, a melhor trajetória para chegar no outro ponto da casa, do apartamento que ele tem que limpar, né? Então, imagina a quantidade de processamento que roda ali num aspirador. É bem interessante isso. Maravilha. Então, essa questão dos insights aí, onde que nós chegamos, né? Exato. De um simples report em algum momento para uma questão de insights, né? Direcionador, que retroalimenta, né? O teu modelo de dados, enfim, até os teus próprios dados, gerando dados novos, né? Em função dessas análises e tal. É quase que um laboratório de construção de novos dados, né? Muito interessante. Muito bom, pessoal. Assim, começamos falando, né, dessa volumetria alucinante, da condição de processar isso tudo que já não é mais uma barreira, e eu digo isso mesmo, né, quer dizer, o poder, né, dos processadores hoje, do storage, tá tudo lá. A preocupação com a qualidade, certamente, com o compartilhamento, tirar valor daquilo ali, e hoje em dia, talvez até recorrer a essa questão da inteligência, né, para a parte dos insights, dado que eu não consigo mais olhar toda a floresta e decidir, né, preciso de fato desse suporte de algum jeito. Mas como é que fica essa questão, então, agora, da preocupação com segurança? Eu tenho ouvido, né? O pessoal está adorando brincar aí com ChatGPT, né? E toda vez que você brinca com ChatGPT, quando você está no prompt, você também está dando alguns dados ali, tá certo? Você está informando coisas ali no prompt. Falo para os meus filhos, né? Legal, vão usando, mas, cara, você tem que conhecer tanto quanto ele aí, né? Ele pode assessorar, mas você tem que dominar o tema. Mas a gente também brinca, muitas vezes, de colocar alguma informação nossa ali para ver como é que ele vai trabalhar o texto e tal. Eu tenho ouvido alguns empresários preocupados com essa questão, né? De botar o dado ali, de certa forma, exercitar aquilo, mas fora de um controle. Fora de um domínio particular e sim um domínio público. Como é que vocês estão enxergando essa questão de preocupação com segurança do dado? Dentro do BTG, basicamente, a gente só usa serviços enterprise. Você não pode brincar com nada que está fora ali da... Desde que você não coloque nenhuma inteligência de dentro do BTG, né? Você até pode brincar, testar e tudo mais, mas para realmente utilizar no dia a dia de trabalho, inclusive a gente mesmo utiliza o Copilot, né, como ferramenta principal ali. Mas já para dentro de casa, assim, já num controle só do banco? Sim, o vocabulário desse Copilot já é o vocabulário do banco, já não é Não é que é isso, é que realmente o nosso contrato com a Microsoft visa que o que eu estou imputando dentro do Copilot é de propriedade intelectual do BTG, um pouquinho dessa grande preocupação. Então o serviço já está lá e essa garantia quem dá é a Microsoft. Roda dentro de servidores Microsoft, no serviço Azure OpenAI, que é exclusivo para o banco aqui. Exato. Não só a Microsoft tem essa solução, né? Os concorrentes também têm ali, a AWS tem também e o GCP, mas é muito importante que as empresas pensem também nesse porém, né? Exatamente porque, quando lançou o ChatGPT, tava todo mundo testando, todo mundo querendo fazer testes dentro das suas corporações e realmente... Colocando o dado lá. Foi o nosso papel falar, calma aí, vamos esperar sair uma solução enterprise pra gente realmente conseguir testar isso dentro de casa. Porque é uma grande preocupação, assim, né? Você não divulgar um dado, por exemplo, de um cliente pra internet inteira. Eu não ia gostar, e aí, Mariana? Não, com certeza. E essa preocupação de ética e segurança é justamente para que você use o dado, tanto para você gerar aquela informação, aquele dashboard, né, o uso mesmo da informação, como para você também tomar uma decisão com ética, né? A empresa, o negócio em si, ele saber tomar aquela decisão de forma ética e segura para as pessoas, né? Para o mercado, para a concorrência. Então, é uma questão de segurança e ética que vem em todos os pontos, né? Desde a origem ali do dado até o uso dele gerando o insight, a informação para o negócio. As corporações têm, grandes corporações e grandes corporações têm uma responsabilidade social, né? Que a gente pode
com relação ao indivíduo e à sociedade também. Então, isso é um tema muito importante para ser tratado quando usa dados, enfim, quando tira insights, né, e toma ações em cima dos insights também. Eu estou vibrando aí com uma defesa ao governo, mas também com o e-governo, né? Eu acho que essa coisa está ficando cada vez mais digital, assim, né? Eu tenho alguns apps aqui interessantes da carteira de habilitação, passando pelo meu prontuário ali, né, se eu tomei a vacina da Covid ou não, enfim, está ficando cada vez mais rico, né? E aí, mais uma vez, essa preocupação, né? Até onde vai essa coisa, né? Se eu sou cliente do BTG, até onde vai, né? O que tem lá, né? Eu não uso mais, eu uso o CNH digital também. CNH digital, eu não saio mais sem com a dúvida, carteira lá. Eu nunca fui parado para testar. Você já foi parado ou não? Para testar a sua não, carteira não digital? Tive oportunidade, nunca fui, não. né? Se isso vai servir. Espero que sirva, né? Mas todos os estabelecimentos hoje já aceitam, né, o documento digital. Sim. Então, não só a facilidade da tecnologia, como o uso também, né? Hoje a gente consegue utilizar tudo. Mas tem uma preocupação forte aí, não só empresarial nesse sentido, tá certo? Alguns segredinhos ali do nosso negócio indo para fora, enfim, ou nutrindo esses modelos e servindo talvez ao meu concorrente. No cenário capitalista é isso aí, não dá para ser tão altruísta, né, pessoal? A gente vai ter que reservar um pouquinho das nossas conhecimentos específicos ali, não? Mas você falou ali do governo, né? Inclusive tem a própria LGPD que entrou em vigor, né? Não há tanto tempo assim, e que de fato as empresas tiveram que se revirar para conseguir todo mundo revendo seus adaptar. contratos, acertando seus processos, porque eu preciso armazenar de uma forma que eu não estou guardando nenhuma informação que identifique o meu cliente, né? Ou se eu vou armazenar alguma informação que identifique o meu cliente, que ela seja rasteada, de menor acesso. Tudo isso foi uma preocupação mais recente, né, nos últimos anos, e que acabou mexendo bastante em todo o mercado de dados, né? Hoje em dia a gente tem toda a questão de encriptar os nossos dados, enfim, e N soluções no mercado para garantir que você não está expondo o seu cliente, né, que você está armazenando essas informações de forma correta. Isso... Primeiramente, obviamente, a gente fala de sistemas, mas quando você fala de um data lake, é massificado, né? Uau! Exato. E algo bastante interessante também para as corporações é reforçar a política interna de treinamento interno com relação à confidencialidade do dado. Mencionou sobre identificação do uso do cliente, né? Indiretamente, a gente pode identificar um cliente, né? E muitas vezes a gente nem imagina... que aquela informação pode identificar um cliente através de uma informação que a gente nem imagina que possa identificar. Então, a gente facilmente pode cometer um deslize, né? Não, facilmente. Então... Eu acho que o IA, talvez ele possa ajudar demais. Sim, aí, né? Exato. Porque hoje a gente vê esses algoritmos de validação, né? Mas quem nunca mandou um e-mailzinho que... não deveria ter mandado, saiu, né? Mas se eu tivesse ali uma espécie de não chamaria de um sensor, mas alguém que ficasse acompanhando aquilo sim. E pudesse validar, nossa, ele está mandando uma informação que não poderia, trava isso aqui, não deixa sair. A responsabilidade das empresas é muito grande com relação aos dados do cliente, como tu mencionou, né? Então, esse treinamento interno anual, não sei, mas que tem uma frequência de reforço com relação à informação, é bastante importante nas empresas, né? Então, creio que seja já em vigor e seja bastante, as empresas sejam bastante atuantes, né? Mas é muito interessante, né? Eu não vou dar o nome da empresa porque aí é demais, né? Mas há mais de 20 anos também. Eu sei que ainda a tecnologia estava engatinhando na época, mas eu cheguei um dia para trabalhar na empresa e estava todo mundo com aquelas conversinhas laterais ali. Eu fui tentar entender o que aconteceu. Vazou a planilha de salários da empresa, só para vocês terem uma ideia do que foi. É o exemplo clássico, né? Clássico, cara. Então, assim, foi interessante. Todo mundo sabia quanto que cada um ganhava ali, né? Puta desconforto, né? Certamente as pessoas sofreram ali. Mas é disso que a gente está falando. De alguma forma, esses dados, seja do cliente, seja do colaborador, seja do parceiro de negócio, eles estão vindo para dentro, a gente está organizando isso, está tirando valor. Está sendo conveniente para os nossos clientes muitas vezes, essa segmentação, esse entendimento de quem ele é, para que essa relação flua melhor. Mas essa responsabilidade, acho que ela nunca foi tão grande, né? Exato. Com certeza. O uso que eu faço, a questão da segurança, enfim, acho que essa coisa, ela... né, mais do que ter essa origem inesgotável de dados e como é que eu trato e organizo e tiro o valor disso, né, que é valor para a empresa, a gente chegou a essa conclusão aqui, todo mundo tem essa conclusão, mas a gente está reforçando.
mas essa coisa da ética e da segurança monumentais, né? Fazer Sim. com que esses nossos algoritmos não fiquem tendenciosos, né? Que a gente fique né, produzindo inferências aí enviesadas, né? De alguma forma, a partir desses nossos dados, né? Acho que os dados, eles é uma opinião minha, né, com relação aos dados que tem esse selo de, vou falar, um selo de originalidade, de verificação. Esses dados, na minha visão, tendem a ser ter um custo maior, né? Porque você tem um trabalho por trás, né? Então, as empresas, provavelmente, algo muito novo, né? Vão buscar essa opinião minha, vão buscar esses dados, essas fontes que são que tem esse selo de originalidade, né? Assim como garantindo a procedência mesmo. Procedência, proveniência, né, da informação. Isso é curioso também. Eu não sei o quanto vocês experimentaram, se a Mariana se envolve. Talvez, Mariana, nos seus projetos eles tenham pedido para integrar algumas dessas origens. Não tinha muito essa preocupação no começo, não. Até faltava uma certa legislação em torno disso. É um mercado que pode ser explorado, né, por muita empresa. Né? Foi isso que aconteceu. Eu até brincava, eu dizia, puxa, vamos lá comprar um mailing na Praça da Sé. Isso há 40 anos atrás. Você ia, de fato, encontrava lá um CD com um cadastro, tá certo? Tô exagerando aqui, pessoal. Não levem a mal. Mas ainda hoje a gente vê empresas se promovendo ou trazendo um serviço de enriquecimento de bases. Então, na verdade, eles estão capturando, estão gerando ali um Big Data, eventualmente com muito esforço da parte deles de entrevista, de buscar essa informação, manter atualizada e oferecendo aquilo, né? Monetizando aquilo e oferecendo para um enriquecimento. Né? Mas aí você trouxe um ponto, né? Que é essa questão de a procedência. A procedência. Como é que esse dado foi gerado de algum jeito? É o CD lá da Praça da Sé ou alguma coisa mais elaborada que traz toda a segurança que eu preciso. Tá exato. Já existem instituições, voltando ao CDP, né, quando a gente faz o enriquecimento de dados no CDP, a gente já tem instituições que têm uma ótima procedência, né? Então... Eu vou dar, de novo, eu não vou entregar muito, mas todo mundo acho que já viu um pouco disso, né? Meu nome não é dos mais comuns, né? É Egon. Aí um belo dia... comprei lá uma linha telefônica, na época era difícil comprar linha, comprei. Aí a primeira mala direta com a minha conta veio escrito Ergon. Tudo bem, botaram um R a mais na digitação ali. Na época não era nem você que fazia os cadastros pelos portais, aí você dependia de alguém atendendo lá e fazendo o procedimento. Errou meu nome, botou Ergon. Até aí, tudo bem. Cara, muitos meses depois eu comecei a receber malas diretas de empresas com quem eu nunca tinha falado na vida. E adivinha como é que o nome vinha? Ergon. E era uma empresa que eu confiava muito, né? Porque era uma empresa de telefonia, tá certo? Como que aquele dado escapou dali de dentro e como é que ele terminou sendo comercializado, eu não sei, mas aconteceu comigo há muito tempo, né? Então essa preocupação, bom, hoje não acontece mais. Temos que estar atentos. Né? Acontece, né? Tanto que quando tem um grande caso de vazamento de dados, né? sempre uma notícia de grande preocupação, assim. Inclusive, tem toda a questão das áreas de segurança, exatamente porque, é comum você tentar atacar uma certa empresa para ir atrás dos dados delas, né? São valiosos, vou fazer o quê? Você fala de uma empresa do tipo Serasa, da vida, que você tem o score de crédito, né? Bom, provavelmente sofrem ataques frequentemente. Tá todo mundo atrás do tesouro. Com certeza. Os volumes que eu leio na internet, de sites oficiais, confiáveis, o volume de ataques que tem diários, a própria Microsoft, outras empresas de tecnologia, são enorme, né? Então, essas empresas estão preparadas, né, para eventualmente ter um ataque mais massivo, né? E utilizando inteligência para prever também ataques, né? Não é nada novo, né? Mas o comportamento também pode ser identificado, né? Então, por exemplo, um ataque, várias máquinas, pode se preparar para um outro ataque que vão utilizar essas máquinas como hosts, né? Ali, né? Para isso. Incrível, né? Então, de alguma forma, esses dados, né, Mariana? E isso vai de encontro com a responsabilidade social de cada empresa, né? Que o Lugarinho estava falando. Porque assim como você recebeu uma mala direta errada, poderia ser uma informação enviesada com algum tipo de preconceito. Então, isso se torna aquela informação ainda muito, muito pior, né, assim, em termos de sociedade, né, do indivíduo como um todo. Então, acho que a responsabilidade social das empresas nessa hora é muito importante, né, de você saber
identificar, né, a procedência e validar que aquele dado é um dado bom, né, para a utilização. Mas dá para dizer que o cerco está fechando, né? Quer dizer, o dado está cada vez mais disponível, a gente mesmo está dando esse consentimento de algum jeito. Então, essa preocupação com segurança, né? Eu fico pensando aqui, né? Dados acadêmicos, né? Às vezes rola um escândalo ou outro, né? Mas fulano não tem nem graduação. Dados de saúde, né? Outra coisa ultra sensível, né? E a gente fica brincando aí com os smart bands, né? Fica brincando com essas coisas. Exato. Sai correndo, publica na internet que correu 500 quilômetros. A gente também está gerando esse big data e aí essa preocupação toda, né? Com o uso disso, né? O quanto isso vai ser enviesado e vai prejudicar a carreira de alguém, né? Enfim, ou aquela pessoa, de repente, vai sofrer algum tipo de preconceito por alguma situação que os dados, de alguma forma, entregam, enfim, não é simples, né? Para o mundo do business até parece mais simples. Aí eu fico pensando aqui nessas coisas, né, do indivíduo, governamentais, cara, me parece realmente uma coisa bem desafiadora para o nosso futuro aí, né, pessoal? Muito bom. Pessoal, acho que eu vou só fazer um wrap-up aqui para a gente, né? Nós começamos aqui trazendo um pouco desse mega volume de dados, né? Do Big Data, ninguém tem dúvida. Eu acho que a gente discutiu aqui e chegou à conclusão que é irreversível, né? O poder de processamento, os custos, né? Eles vieram abaixo, né? O poder de processamento aumentou, mas os custos de armazenar esse dado, de processar esse dado na linha do tempo, ele cai. Isso torna a coisa cada vez mais democrática, as origens se proliferando, e aí tudo que a gente conhece, né? A internet, os IoTs, enfim, né? Todos os recursos possíveis para trazer esse dado organizado, as ferramentas, né? Para tratar esse dado dentro de casa, a nossa inteligência de ser um pouco mais seletivos ali, né? Enfim, para trazer aquilo que interessa, o vocabulário que interessa ao nosso negócio, ao nosso dia a dia. Claro, uma empresa como a Microsoft atendendo, né, um universo aí inesgotável de segmentos e de empresas com suas tecnologias. Mas o BTG, pensando o seu business propriamente, tirando o valor desse dado para o cliente, né, do BTG, para o parceiro do BTG, nós, né, Mari, tendo que conversar com os clientes, imaginar o caminho que eles querem percorrer e apoiá-los, seja com a tecnologia, né, seja com as práticas de negócio, né, com o kernel da empresa, o que a gente pode trazer ali para agregar. Até chegar nesse ponto, né, dos insights, onde escapa até do fator humano um pouquinho, né, pessoal? Então, para a gente fechar aqui o nosso Talks sobre dados e analytics, uma última mensagem aqui, nossa, sobre dados e analytics. Querem prever o futuro? Pode, tá certo? Querem fazer uma consideração sobre o momento que a gente está vivendo? Pode, enfim, só para a gente fechar aqui, pessoal, e nos despedirmos aqui para o próximo Talks. E aí, quem começa? Eu diria para as pessoas estarem sempre atualizadas, porque tá complicado mesmo. Atualizadas. Sempre tem novidade. Toda vez que eu faço a apresentação pelo BTG em universidades, eu mostro um joguinho que chama Big Data ou Pokémon, que é basicamente... Como é que é isso? Um nome, e você tem que falar se é um Pokémon ou se é um serviço de Big Data. Uau! E é muito difícil. É muito difícil. E o povo erra. Porque sempre surge coisa nova, é muito difícil. Aliás, procurem aí, gente, é muito divertido esse jogo. Acompanhar. Mas, é divertido, mas ele é difícil. Exatamente, porque sempre tem coisa nova, sempre tem muita novidade no mercado. Os grandes players sempre lançam novidade. Se você tá por dentro, se você é um primeiro tester, você sempre sai na frente. Então, é muito importante para quem tá dentro desse mercado estar sempre muito bem atualizado. Olha para aquela câmera e fala para a garotada. Engenharia de dados é o futuro. Engenharia de dados é o futuro. Pronto. E aí, Mari? E com responsabilidade, Pronto. né? Com ética, responsabilidade, que acho que a gente tem que focar também nessa linha, né? Tem tanta informação e tanto trabalho aí que a gente pode usufruir dos dados e tem que ter ética e segurança dessa informação que a gente tem na mão. Que legal. E aí, Lugarinho, como Microsoft, qual que é a mensagem que você deixa para nossa audiência aqui? O uso correto da informação para trazer diria uma mensagem positiva, uma atuação positiva na sociedade, né? Para gerar o bem, para gerar mais bem e assim por diante. Legal, Lugarinho. Então tá top, pessoal. Eu vou fechar então aqui o nosso Talks sobre dados e analytics. Queria agradecer, né, a presença da Tabata, do BTG, né, uma instituição, enfim, Big Data, super consagrada, a gente torce pelas empresas brasileiras, enfim. Agradecer a Mari, nossa especialista de dados, que vive lá dezenas de projetos, né, todo ano ali, desafios incríveis. O Lugarinho, né, da Microsoft,
tecnologia incrível aí para dados, né? A gente nem enumerou aqui, né, Luganinho? Mas aí o pessoal depois pesquisa. Tem muita, mas é uma coisa sem fim, né? Para todos os momentos, desde a vinda desse dado, o tratamento desse dado, a exibição desse dado, a parte de inteligência, então... E todas as ferramentas que também utilizam os dados, né? Perfeito. Não somente as ferramentas de dados, mas as ferramentas que podem surgir a partir dos dados. Né? Perfeito. Então, bora. Dado que constrói esse mundo aqui, pessoal, e os nossos negócios e a nossa vida. Então, agradecimento aqui a vocês pela presença, pelo bate-papo, por esse tempo muito útil aqui juntos. Então, pessoal, entrem lá, deixem uma mensagem aqui para nós, façam as suas considerações, né? E continuem nos seguindo, né? Alpha Talks, né? Ao longo desse ano aqui, dos próximos, muitos temas inovadores, coisas não tão inovadoras, mas debatendo sobre tecnologia. Então, agradeço a vocês. Obrigado pelo tempo. Valeu, pessoal. Até o próximo.